Você acredita que nós temos uma missão? Você acredita que nós temos um chamado de Deus para a realização de algum propósito? Vamos meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Neemias, capítulo 1, versos de 2 ao 6. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram para o cativeiro, lá da província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. O contexto do livro do profeta Neemias se deu ali no finalzinho do cativeiro babilônico, que durou por volta de 70 anos, e já ali no finalzinho surge esse personagem chamado Neemias, a qual já estava ali no domínio medo-persa, e Deus o convoca para uma missão. Deus faz um chamado para Neemias, e é sobre esse chamado que Deus faz para Neemias que nós vamos meditar, sobre os chamados de Deus para as nossas vidas. Então, meus irmãos, como descobrir o chamado de Deus para as nossas vidas? Então, através da história do profeta Neemias, nós temos aqui algumas pontuações a qual Deus utilizou para chamar Neemias, a qual nós podemos refletir e podemos também aplicar na nossa vida cotidiana. O interessante que me chama a atenção sobre esse texto é que o despertamento, o chamado do profeta Neemias, o chamado de Deus para o profeta Neemias se deu através de uma simples pergunta que Neemias fez para um dos seus compatriotas que tinham acabado de chegar ali de uma visita a Jerusalém e a Judá. Então, Deus tem a sua forma específica de chamar cada pessoa e cada indivíduo. Então nós percebemos que Deus tem a sua forma específica de chamar a cada pessoa individualmente. Com Neemias foi desta forma. Comigo pode ser de uma forma diferente, com você pode ser de uma outra forma. Mas simplesmente, a partir daquele momento que Neemias ouviu a resposta dos seus irmãos, ele compreendeu, ele foi tocado profundamente com aquele chamado, e ele compreendeu que aquela obra que Deus tinha para realizar sobre a restauração dos muros de Jerusalém, a restauração do templo de Jerusalém, a restauração do culto de Jerusalém, da lei de Jerusalém, do povo de Deus, estava sobre os ombros desse homem chamado Neemias. Então, talvez você não saiba ainda o seu chamado, talvez você não tenha descoberto o seu chamado, mas eu quero dizer para você que quando você descobrir o seu chamado, isso vai fazer uma diferença profunda na sua vida, e isso vai te marcar profundamente, e você vai compreender que aquele é o chamado de Deus para a realização de uma obra na sua vida. Talvez você esteja aí se perguntando qual o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez você já tenha descoberto o seu chamado. Talvez você ainda não tenha descoberto o chamado e a missão que Deus tem para você realizar. Mas eu quero dizer para você que através da oração e da comunhão com Deus, Deus vai revelar ao teu coração, através de experiências espirituais, aquilo que Ele tem determinado para a sua vida,
para a realização do seu propósito. Então Neemias descobriu que aquele era o chamado de Deus para a sua vida. E quando nós descobrimos o chamado de Deus para as nossas vidas, o que fazer? Então nós aprendemos com Neemias, através desse texto, que a primeira coisa que Neemias fez, depois de ser tocado profundamente, depois de ter sentido o seu corpo abalado completamente através dessa mensagem que ele recebeu interiormente, o texto não destaca realmente que esse foi o chamado com as suas próprias palavras, mas nós compreendemos, através da leitura, que aquilo tocou profundamente, porque o texto diz que ele, naquele momento, ele sentou e chorou profundamente. Então aquilo o abalou, e o texto diz que logo depois ele orou a Deus, ele invocou o nome do Deus Todo-Poderoso, para que Deus pudesse o dar direção para a realização daquele propósito. Então daí uma direção, daí um propósito que nós aprendemos com Neemias, é que quando nós descobrimos o nosso propósito, quando nós descobrimos o nosso chamado, nós precisamos orar a Deus para Deus nos dar as estratégias para a realização daquele propósito, daquele projeto que o próprio Deus tem colocado nos nossos corações. Outra coisa que nós compreendemos quando nós lemos o profeta Neemias é que ele não desrespeitou as autoridades constituídas. Ele estava ali sob a autoridade de um rei e ele se propôs, a fazer aquela comunicação, porque Neemias ele poderia muito bem ter parado e ter dito: não, foi Deus que mandou, eu vou realizar, eu não quero saber o que é que o rei pensa, eu não quero saber o que é que ninguém pensa, eu vou fazer e acabou. Mas não, Neemias orou e se pôs diante do rei e lançou a sua proposta. Outra coisa que nós aprendemos com o profeta Neemias é que mesmo ele tendo o aval do rei, mesmo ele tendo o aval de Deus, que é o principal, mesmo ele já tendo no coração aquele propósito e aquele projeto que Deus o tinha determinado, isso não o privaram de passar por dificuldades e por tribulações. Então isso também é uma coisa que nós aprendemos com o profeta Neemias, porque às vezes nós achamos que o fato de Deus ter nos selecionado e nos direcionado para a realização de um propósito vai ser tudo fácil e nós não vamos encontrar barreiras, não vamos encontrar força contrária, mas nós compreendemos aqui com a história do profeta Neemias que ele enfrentou dificuldades e ele enfrentou muitas dificuldades. As dificuldades foram muitas. Então talvez você tenha aí já descoberto qual o propósito de Deus para a sua vida, talvez você tenha descoberto qual a missão que Deus tem para você, mas Deus já tem revelado ao seu coração, você já tem procurado a direção e o apoio humano, mas você tem encontrado dificuldades, e essas dificuldades, o que é que acontece? Ela pode fazer com que nós pensemos, nós cheguemos a pensar de que aquele propósito não é o propósito de Deus, de que aquilo não é o que Deus determinou para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que não é por conta da oposição, que não é por conta da força contrária que está vindo sobre você, isso não significa que Deus ele não está aprovando aquilo que Ele colocou no teu coração. Deus, Ele quando coloca um projeto no nosso coração, quando nos chama para fazer alguma coisa, nós enfrentamos dificuldades sim, nós enfrentamos lutas sim, nós enfrentamos forças contrárias sim. O próprio apóstolo Paulo, quando vai estar também escrevendo, ele vai dizer: foi-me aberto uma porta e levantaram-se muitos adversários. Então, ao invés de acharmos que por conta das dificuldades Deus está desaprovando, pelo contrário, meus irmãos, eu quero convidar você a continuar crendo de que esse propósito que Deus colocou no seu coração, de que você tem orado, de que você tem sentido a direção de Deus e está vindo a oposição, é mais um motivo de confirmação para que você continue firme no seu propósito para a realização da obra de Deus, para que o nome dele seja glorificado.
Mas a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é o porquê de nós enfrentarmos essas dificuldades, se Deus está à frente, se foi Deus quem colocou no nosso coração, se foi Deus que determinou sobre as nossas vidas. Então, o porquê de estarmos tendo dificuldade. O texto também fala que os opositores do profeta Neemias na realização dessa obra foram alguns samaritanos, foram alguns próprios judeus que estavam lá dentro, outros que tinham ido com o propósito de fazer esse trabalho de restauração dos muros, de restauração do templo e de restauração do culto e da palavra de Deus no meio do povo de Deus. Eles tinham falhado na sua missão. Então o que é que acontece? Existem pessoas que tem sido escalada e tem sido determinada para a realização de alguma obra e ela tem falhado naquela sua obra. Aí o que é que acontece? Quando uma outra pessoa, Deus levanta uma outra pessoa para realizar aquele trabalho, aquela pessoa se levanta contra, aquela pessoa diz que não vai dar certo, e o que ela puder fazer para atrapalhar a realização dessa obra, ela vai fazer. Então, meu irmão, não desanime. Se Deus tem determinado você para a restauração de muros, se Deus tem determinado você para a reconstrução de templos, se Deus tem preparado você para a manifestação da palavra de Deus e da vontade de Deus, da realização de uma obra, em qualquer área que seja, eu quero dizer para você, a oposição faz parte do processo de treinamento de Deus. Deus, ele nos chama, mas Deus também ele nos capacita. E o ser humano muitas vezes ele aprende mais com as dificuldades do que com os momentos fáceis. Deveria ser o contrário, deveríamos aprender com os momentos bons, com os momentos de alegria, mas nós aprendemos mais com as tribulações e com as dificuldades. Então o ser humano é dessa forma. Mas Neemias não desistiu daquele propósito, porque ele sabia quem tinha chamado ele para a realização daquele propósito. E a Bíblia diz que a Bíblia fala de 3 nomes que estiveram ali fazendo oposição a Neemias durante a construção, durante a reforma do templo, durante a reconstrução dos muros, durante a estabilização da palavra de Deus no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem se levantaram totalmente contra e foram a pedra no sapato de Neemias para a realização daquela obra e daquele projeto. E o inimigo das nossas almas, ele tem um propósito, de destruir os projetos de Deus, ou de tentar destruir os projetos de Deus nas nossas vidas. E uma das estratégias de Satanás para nos desestabilizar é justamente nos distrair, para que assim distraídos nós possamos deixar de lado o propósito que Deus tem determinado sobre as nossas vidas. Mas quando Sanbalate e Tobias chamaram Neemias e disseram: vem ter conosco, vem conversar conosco, e Neemias compreendeu naquele momento que o desejo deles era de distraí-lo para que a obra de Deus parasse. E a resposta de Neemias foi essa: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Talvez você já tenha descoberto o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você já tenha descoberto o propósito que Deus tem para que você realize aqui na terra a vontade dele. Talvez você já tenha orado, talvez você já tenha determinado, talvez Deus já tenha te mostrado os recursos, talvez Deus já tenha te mostrado a direção. Mas o inimigo tem tentado te distrair. O inimigo tem tentado te barrar. Mas eu quero dizer para você que essa obra a qual Deus tem colocado no teu coração é uma grande obra e você não pode parar. A Bíblia também relata um fato muito interessante de que um determinado período o povo de Deus estava construindo os muros com uma mão segurando na pá e a outra mão segurando na espada. De certa forma, eles estavam vigiando e trabalhando.
E talvez seja esse o grande diferencial para a minha vida e para a sua vida, para que o projeto de Deus tenha sucesso, para que tenhamos sucesso na realização do projeto de Deus na nossa vida. É estarmos trabalhando, é estarmos vigiando. E a propósito, Deus não chama gente que não está fazendo nada. A Bíblia diz que Neemias, quando recebeu esse chamado, ele era copeiro do rei. Deus não chama desocupado, meu irmão. Talvez você tenha olhado e tenha visto uma demanda muito grande, coisas que você tem enfrentado por conta dessas demandas, por conta dos seus afazeres, por conta das suas lutas. Eu quero dizer para você que Deus te chamou sim. Ele sabia das suas demandas, Ele sabia dos seus afazeres, mas mesmo assim Ele te chamou para realizar essa obra. Então que você possa meditar, assim como eu, nesse trecho da palavra de Deus, a qual nós aprendemos com o profeta Neemias, a respeito do chamado de Deus, a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, não dê ouvidos às distrações que o inimigo tem colocado no seu caminho nem na sua vida. Siga o propósito. Neemias, em nenhum momento, apesar das grandes dificuldades, apesar das grandes lutas, ele enfrentou lutas externas e internas, né? Ele enfrentou lutas daqueles que eram adversários do povo de Deus, mas também de dentro da casa de Israel. Não desista por conta das adversidades. É só Deus dizendo para você que Ele está te treinando. É só Deus dizendo para você que você está selado com um propósito. E o inimigo não vai te distrair. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não desista do seu propósito.